Olá, ouvintes do Bizarrismos! Chegamos aqui mais uma quarta-feira para falar com vocês e trazendo histórias de vocês sobre assombrações bizarras. Já é o quarto episódio, hein, galera? Vocês são assombrados mesmo. E hoje estou muito feliz, muito animada, porque consegui trazer um convidado que eu queria trazer já há bastante tempo. E ele tem tudo a ver com esse assunto, porque ele fala sobre isso no dia a dia também em outro podcast. É sempre bom trazer podcasters aqui. Eu não tenho nenhum outro recado inicial, além daquela coisa que vocês já sabem, né? Apoiem a gente no Catarse, sigam a gente nas redes sociais, isso tudo fica na descrição. Mas agora eu já vou direto apresentar o meu convidado, que vai ler hoje histórias de vocês e para vocês, e também contar uma historinha aí pessoal no final. Estou hoje com o Cris Soucas. Tudo bem, Carol? Tudo e aí? Você? Pô, valeu, obrigado por ter me convidado a falar pra sua audiência. Uma honra receber você aqui, eu adoro o seu conteúdo. E é isso, hoje a gente vai falar de assombrações bizarras, Cris. Sim, é a boa do momento. Tá nos trends aí. Você sabe que, cara, vou já puxar um parênteses aqui, que nem começou o podcast. Tu tá sabendo que a Globo tá agora fazendo podcast também de assombrações, mitologias, folclore? Mentira, não sabia. Você vê, cara, nossa área de atuação aí tá bombando, aí os grandões querem copiar a gente. Olha só, vamos pedir direitos aqui ou participações. É o mínimo, né, cara? É o mínimo. Se eles quiserem, a gente pode passar umas histórias aqui, que é o que mais tem, é a história de coisa esquisita acontecendo. Sim. Mas não tava sabendo. Vamos ver quem que vai ser o host lá. A gente chama aqui também pra gente fazer um bem bolado. Mas tá bom, gente. Agora que vocês já ouviram aqui a voz do meu convidado, que tá falando com vocês, inclusive, direto do Canadá. Uau! Eu tô cada vez mais internacional aqui nesse podcast. Que isso. Terra do maple syrup. Olha... Que no Brasil vale mais que petróleo, né? Pô, negócio caro. Aqui, tipo, é qualquer parada. Aí você corta uma árvore e sai um pouquinho aí. Chupa direto da árvore. No seu quintal. Aqui, não, a gente usa mel pra fingir, assim, pra imaginar. Tipo isso. Pô, aqui o negócio que eu gosto muito é que a marca Lindt é daqui. Então, tipo, você compra chocolate da Lindt muito barato. Então você tipo, E aí, quando eu vou pro Brasil, eu levo o Lindt, tipo, o pessoal acha que eu sou, tipo, milionário, né? Tipo, caraca, o cara tá comprando Lindt pra todo... Trouxe a rodo pra entregar pra todo mundo. Ah, que bom. Então, obrigada. A gente fica feliz de saber que você vai trazer Lindt pra gente. Com certeza. Trago sim. Quando você vem pro Brasil? Indeterminado. Por enquanto não tem planos. Putz. Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Então tá bom, então vamos fazer outra viagem. Vamos pra viagem do sobrenatural. Isso aí, do além, vamos pro além. Do além, vamos, adoro. Eu vou começar. A primeira história ela é bem rapidinha, mas alguém mandou em anônimo pra gente, né, no nosso formulário anônimo. Inclusive, quem quiser mandar a história tem formulário anônimo, que aí ninguém sabe quem é você. Ela não é tanto uma assombração, acho que depende do ponto de vista, assim. Mas eu achei legal essa história. Quem sabe não foi um anjo da guarda, algo do além, com certeza algo do além. Vou contar essa história, então. Conta pra mim. Então vamos lá. Salvador Relâmpago. Um certo dia, no qual eu tinha apenas 1 ano de idade, tive convulsão dentro de um ônibus. Eu estava doente na época e minha mãe estava me levando para um hospital. Ela ficou desesperada, porque foi a primeira vez que eu tive uma crise e ela começou a gritar pedindo socorro. O motorista parou o ônibus e um rapaz me tomou nos braços dele, né? Correu comigo e entrou em um bar. Me deixou na mesa de sinuca de lado e segurou minha língua até a crise parar. Quando tudo se acalmou, minha mãe me pegou de volta e pediu o endereço do rapaz para agradecer depois junto com meu pai. Ele deu o endereço, né, e ela guardou. Eu não sei o que aconteceu depois, afinal a pessoa tinha 1 ano de idade, né, não dá pra saber. A minha mãe diz que não se lembra nem da fisionomia do rapaz, só lembra que ele era muito novo. E aí, em outro dia, meu pai resolveu ir até a residência desse jovem para agradecer e minha mãe não foi junto, ele foi sozinho. Chegando lá, ele encontrou uma casa velha e aparentemente abandonada. Ih, caralho, aí azedou.
Sem entender, ele procurou informações com a vizinha sobre os moradores daquela casa e a vizinha lhe disse que naquela casa não morava ninguém há anos. Ela nem chegou a conhecer nenhum de seus moradores. Esse relato me foi contado pelos meus pais e até hoje eu não sei quem foi o meu salvador. Sabe o que é muito doido? É que a gente tem duas possibilidades, assim, tipo, extremamente distantes. Uma é que o motorista era um fantasma, né? Sim. O motorista era um fantasma e, tipo, ele morou ali naquela casa há dezenas de anos atrás e, tipo, hoje em dia é só uma vaga lembrança. Ou o cara só botou o endereço errado sem querer ali. Botar. Exato. Tipo, né? Pode ser uma coisa muito simples, tipo... Na verdade, não foi o motorista que ajudou, foi o rapaz, o motorista parou o ônibus. E sim, o rapaz. Sim, Mas assim, o rapaz pode ter sido um looping de um fantasma que ajudava as pessoas. Uhum. Ele pode ter sido um anjo da guarda, pode ter sido um sonho da mãe, pode ter sido realmente um cara que conhecia de primeiros socorros e na hora ele falou, não quero passar meu endereço, não precisa me agradecer e tá por isso mesmo. Ou foi só um erro. Mas eu realmente acredito, porque assim, esse tipo de narrativa de ver um cara e ajudou é muito comum. Muito. A gente tem lá um grupo secreto, né, para os apoiadores do meu podcast, que a gente estava hoje compartilhando histórias parecidas. Sério? E tipo assim, tava falando tem um documentário chamado Unexplained Mysteries, que eu acho que tem até Netflix. E ele fala, em um dos episódios, ele fala sobre aquele acidente lá em Fukushima, né, no Japão, que teve um tsunami, aí invadiu a cidade, morreu gente pra caramba e tal. E aí parece que nos dias seguintes, vários taxistas deram carona para pessoas que eram fantasmas. Tipo, o cara parava pra mulher, a mulher entrava no táxi, aí tipo, ele olhava pra trás, via a mulher chorando, e aí quando chegava perto da casa dela, eu olhava atrás, não tinha mais ninguém. Muito louco, né? Nossa, eu fiquei arrepiada aqui. Isso é muito doido. O tio da minha esposa fez aquele caminho de Compostela, Santiago da Compostela, que foi o caminho que o Paulo Coelho fez para escrever O Mago, né, e tal. E aí ele fala que tem alguns momentos que é uma travessia meio difícil, assim, é montanha, e aí tem uns penhascos, sabe? E aí ele tropeçou lá, cara, e ele caiu em daqueles penhascos, mas não muito alto, assim. Meio que se ralou só. Ralou o joelho e tal. Aí ele, putz, e agora, cara? E ele não tinha ninguém, Pedro. Ele tava sozinho, assim, total. Porque você vai andando e você, às vezes, passa, tipo, dias sem ver ninguém, sabe? É cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. E a parada o legal é fazer o caminho sozinho, né? E aí ele falou que, cara, tipo, no momento que ele caiu, ele tentou voltar e não conseguiu, porque tava deslizando, né? Era muito íngreme. E apareceu um cara do nada, falando assim, pô, tá precisando de ajuda aí e tal. Aí ela estendeu o braço, pegou ele. Aí ele, pô, obrigado, cara, pô, tu me salvou. Ele, nada, que isso. Aí ele falou, você tá indo pra lá também? Ele falou, não, tô indo pro outro lado. Então tá bom. Aí beleza, continuou o caminho, agradeceu o cara, né, e tal. Ele disse que passou assim, tipo, uns, sei lá, 10 metros. Ele olhou pra trás pra olhar pro cara, o cara não tá mais lá. E era impossível, segundo ele, era impossível o cara ter desaparecido, porque é um caminho, tipo, aberto, assim. Você não é como se fosse ruas que o cara entra na esquina e desaparece. E aí ele falou, cara, o que foi isso? Veio um anjo da guarda aqui me salvar. Nossa, muito doido. E pior que, se for pensar, né, tem relatos, então, pro bem, né, de a pessoa me ajudou, e pro mal também. Você ficou sabendo dos relatos da Boate Kiss, da Mulher de Vermelho? Eu fiquei sabendo, quer dizer, eu não entrei muito em detalhe, não, da Mulher de Vermelho. Eu sei que tem várias, tipo, situações que as pessoas escutam gritos e se fala, várias coisas lá. Meio bizarro, até. Parece que várias pessoas que sobreviveram, né, comentaram que enquanto eles estavam dentro da boate, eles viram uma mulher de vermelho falando, é pra cá, a saída é pra cá. E era o caminho errado, era tipo era o caminho errado, era pro banheiro, exatamente. Ai, caraca. E tanto que acharam muita gente do banheiro e não fazia muito sentido tanta gente pensar em ir pro banheiro, que era o lado oposto e não tinha saída, né? Se não fosse realmente alguém indicando, é pra lá. Se ela foi numa balada, você conhece o banheiro, você sabe que não tem saída. E aí parece que, né, tem esses relatos de que viram essa mulher de vermelho aí. Mas isso veio realmente das pessoas que sobreviveram. Isso. As
pessoas sobreviveram, menos comentaram. mal. Porque, cara, tem muito charlatão com essa parada de Botkiss. Eu fiquei meio chateado, assim, porque a galera vai lá, aí fica tipo, ai, estou ouvindo coisas. Ai, meu Deus. Aí fica fazendo um teatro. Assim, mesmo que seja real, mesmo que a pessoa seja médium, esteja escutando. Cara, isso pra família, ficar relembrando, sabe? A agonia do filho que morreu, sabe? Sem ar. Sabe? Não precisa disso, né? Nossa, também acho. E achei muito feio. Sim. Mas pra mim, a parte mais triste, assim, mais sinistra também, é quando o depoimento do bombeiro lá que entrou e viu, tipo, todos os celulares tocando. Uhum. Isso pra mim, cara, quando eu vi isso, eu fiquei muito mal. Isso me quebrou dos parentes procurando, né? Escrito mãe, né? Ai, nossa. Bom, fomos de 0 a 100. A vibe deu uma descida agora, braba, hein? Meu Deus. Vamos voltar a falar de Lindt. Bom, então agora tá contigo, tá nas suas mãos. Beleza. Você vai me contar a história. Vou ler aqui uma história que se chama Casa de Filme de Terror. Olha só. Essa aí também chegou no nosso formulário. Tem o nome da pessoa que mandou? Não tem. No formulário a pessoa não coloca o nome geralmente, e tem umas histórias cabulosas que chegam lá, você fica olhando, tipo, pro além, assim, por muito tempo, tipo, pensando, qual é a minha função aqui? Não, cara, sabe qual é o problema de ser anônimo? Que às vezes, tipo, a pessoa conta a história e ela é muito boa, mas falta alguma coisa. Aí você fica, caraca, quem mandou essa história? Porque eu quero saber mais, eu quero entrar mais em detalhe, né? Isso acaba comigo, porque tem... E às vezes, assim, eu já leio e fico assim, meu Deus, eu preciso saber isso, mas isso aqui não entendi, ou sei lá o quê. Ou alguma curiosidade, assim. E aí, quando vem um convidado e lê também, às vezes o convidado tem outras perguntas também. E eu fico tipo, tomara que a pessoa escute e nem que ela vá no formulário de novo e mande as respostas, sabe? Pois é. Aconteceu isso no outro Assombrações, que a gente gravou com o Rodrigo, do Bad Vibe Memes, inclusive... Beijo, Rodrigo, você é demais. E era uma história sobre um boneco mal assombrado, e o cara, a gente ficou muito curioso pra saber como que era o boneco. E depois a pessoa que mandou, ela saiu do anonimato, né, só pra mim, e mandou lá no Bizarrismo, esse aqui que era o boneco, tá minha filha e tal. E aí eu mandei a foto do boneco pros nossos apoiadores, tá? Quem não quer apoiar o podcast não vai receber a história. Detalhe nenhum, é o seguinte... Mas eu gosto, gente. Então, assim, se a gente tiver dúvidas e a pessoa souber aqui que a história dela tá aqui, pode mandar pra gente, depois eu mando pro Cris a continuação. É isso aí. Não, tipo, é importante, assim. Pô, pessoal, então, por favor, não sejam anônimos, botem o nome de vocês. Isso, o contato, tem espaço lá pra vocês colocarem o contato. Exatamente. Pô, aconteceu um negócio parecido, porque a gente tem lá no podcast a história mais acessada, mais ouvida, né, que o pessoal mais gosta, é de um cara que é técnico em necropsia, ou necrópsia. E ele contou as paradas bizarrices que ele viu, né, durante os anos dele trabalhando lá, abrindo cadáver e tudo, que é super pesado. E, cara, a história é incrível. E aí passou um tempo que eu vi os acessos, todo mundo acessando e me pedindo mais. Cara, eu quero ouvir a segunda parte. Traz esse cara de novo, traz esse cara de novo. Eu falei, beleza, eu vou falar com ele. E aí eu falei com ele, eu combinei a gravação pelo WhatsApp. Geralmente começa no Instagram, e vamos lá pro WhatsApp, e do WhatsApp a gente joga aqui pro Zencast, a gente grava. E fica tudo gravado, tipo, tem a lista de todos os nomes, tem tudo certinho. Desse cara, simplesmente não tinha nada. Nada. Meu Deus! Aí eu lembro que ele falou assim, que ele era de Recife, e que ele trabalhou, né, como técnico e tal. E aí eu falei assim, cara, será que eu consigo encontrar pelo nome dele? E eu procurando o nome acho que o nome dele era Flávio, agora eu não lembro agora exatamente. Eu comecei a procurar todos os Flávios da minha lista, sabe? Todo mundo que eu já conversei na vida, Flávio. Eu ficava lá vendo se o cara era de Recife, e não tinha ninguém. Aí eu encontrei um cara chamado Flávio de Recife. Eu falei com ele, por um acaso, ele trabalhava, tipo, como da polícia, alguma coisa assim, de investigador. E ele falou assim, cara, ele é daqui de Recife, também chama Flávio, trabalhou no centro lá de necrópsia e tal, de pesquisa. Falei, ele, peraí, deixa eu tentar procurar aqui nos meus contatos. E ele achou o telefone do lugar. Aí ele ligou pro lugar, e ele falou assim, cara, vocês conhecem o Flávio, trabalhou aí durante muito tempo, Ninguém conhecia. Ninguém, nunca trabalhou no Flávio com esse sobrenome, não. Meu Deus! Bizarro. Olha aí, mas é sério. Será que eu entrevistei um fantasma? Então, sim, provavelmente. Mas, é sério, a gente começa a falar muito desses temas,
é inexplicável. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, assim. Eu falo muito de falha na Matrix lá no Bizarrismos no Instagram. E está começando a falhar a minha Matrix aqui no meu dia a dia. Então eu tô ficando um pouco preocupada. Acho que vou mudar um pouco o tema dos meus reels. Vou falar sobre ganhar na Mega Sena. Exatamente. Não, isso é um negócio real. É real. Eu também comecei a falar, comecei a ter interferências no podcast. Tipo, sabe quando você tem o celular perto da caixa de som? Sei. Fica assim meio um barulhinho assim? Durante a gravação, só durante a gravação. Eu posso conversar com todo mundo no WhatsApp, áudio, na beleza. Quando eu começo a gravar, isso também é novo, né? Não é uma coisa que acontece desde o começo. No meu nunca acontece. Fica aí eu falo que são os extraterrestres tentando se comunicar comigo. Eles estão participando. Sim, tem gente que escutou vozes no fundo, uma terceira voz falando atrás de mim. É muito louco. E aí eu conversei com o Saulo Cadrão, que é um cara, tipo, um especialista, o maior nome de projeção astral do Brasil. E ele falou pra mim, cara, tu se cuida aí, porque só de falar desses assuntos aí, tu tá abrindo margem a chamar os amiguinhos pra perto de você. Eu falei, pelo amor de Deus. Pois é. Fala isso não, cara. Fala isso não. Em outubro eu fiz um mês só de Halloween, né, de coisas de terror. Então eu falei bastante de filme, que esses filmes, né, que todo mundo morre no background, assim, né, e tal, Exorcista, o Poltergeist e tal. E, nossa, foi um mês conturbado aqui na minha casa, coisa quebrava, eu passava mal, e tanto que depois disso eu fiquei meses sem falar de terror aqui, eu falava só dos outros temas, porque eu fiquei meio assim, nossa, tipo, acho que eu fui muito, né, um mês inteiro só falando disso. Cara. E agora a quaresma também dizem que é uma época meio trevosa, né? Ixi, não sabia disso, agora eu já tô... Socorro. Conta a lenda, reza a lenda, né? Vamos seguir. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos lá pra história então. Casa de filmes de terror. Um amigo conta que quando ele tinha uns 15 anos de idade, ele foi morar com a mãe em uma casa que os patrões da mãe dele cederam para eles morarem. A casa estava parada fazia muito tempo, era a última casa de uma rua sem saída. Uma casa bonita, padrão médio de vida de um bairro de padrão médio. Eles eram pobres e a casa era muito mais do que eles poderiam sonhar. Tudo era maravilhoso a princípio. Ele conta que a casa tinha fama de ser mal assombrada e que todas as pessoas que moraram lá no passado se mataram. Olha aí. Nossa. Tem uma história que conta que de uma família que morava lá e uma certa noite o pai dessa família matou todos eles, toda a família, e depois se matou. Cruz credo. Tenso, hein? Eu não iria pra essa casa, não. Eles presenciaram pequenas situações sobrenaturais, como sons, barulhos, choros, e começaram a, em seguida, a ficar assustados. Uma noite dessas, eles ouviram passos e um amigo levantou para proteger a casa e viu um homem em pé no corredor, do lado de fora, né? Imagina que ele estava fora do quarto. E ele saiu correndo atrás dele, do homem, né? Meu Deus. Quando ele chegou perto do muro, ele se preparou para pular o muro. E o homem atravessou direto esse muro, imagina. Porra. Atravessou o muro como uma sombra, um fantasma mesmo. Ele saiu correndo na direção oposta e no dia seguinte eles fizeram as malas para sair fugindo de lá. Eu vazaria também, você ficaria lá? Nossa, tá maluco. Não, cara, você vê um homem atravessando a parede realmente... não dá. Assustador. Não. Depois de muitos anos, a mãe dele enfrentou uma situação de luto muito grande e começou a perder a noção da realidade. Ela falava de noite sozinha, como se estivesse falando com alguém, fazendo planos, sabe? O meu amigo brigava muito com ela, dizendo que aqueles espíritos com que ela conversava não eram coisa boa e que era para ela parar de se comunicar com eles. Todos os dias eles brigavam por isso. Os patrões perceberam que ela não estava bem, obviamente, né? E ofereceram a casa novamente para ela, achando que tinha algo na casa atual dela, né? Eles falaram assim, a casa está parada desde quando vocês moraram lá, ou seja, quase 10 anos sem nenhum interessado em alugar. Por que será, né? Exato. Parece que a casa estava realmente esperando eles voltarem. Eu acho que sim, viu? Vou falar pra você, porque... E ainda mais, você viu, né? Que momento da vida dela que a casa apareceu de novo, né? O momento que ela tava ruim, ela tava... Ruim, Não, é tipo assim, como se fosse o... destino, né? Uma coisa assim pré-determinada. Você tem que voltar pra cá. Exato. Então todo mundo que quiser alugar aqui não vai conseguir, por qualquer motivo que seja. Exatamente. De dia, ela conversava e contava que estava fazendo planos para voltar para sua outra casa.
ele foi contra. Disse que se ela fosse, que iria sozinha, né? Ninguém vai querer voltar pra casa que viu o cara atravessando o muro lá, né? Tá doido. Não volta. Então ela foi sozinha, foi mesmo. 2 meses depois, eles tiveram uma outra discussão sobre o mesmo assunto de sempre, né? E ele encontrou ela já sem vida na casa assombrada. Caraca! Caralho. Nossa, isso escalonou bem rápido, né? Foi, tava tudo bem, ela tava batendo bem na cabeça, e um belo dia eles encontraram ela morta dentro da casa assombrada. Ela decidiu tirar a sua própria vida e ele não conseguiu ajudá-la a tempo. Não sei se outras mortes naquela casa são reais ou são só histórias. Também não sei o que a mãe dele presenciou lá naquele tempo, mas infelizmente a história da mãe dele foi real. Presenciei tudo. Demorei um tempo para superar. Entre isso e aquilo, teve muito mais outras coisas. Enfim, essa história eu resumi. Né? Termina assim. Nossa, gente. Que doideira, hein? O lugar acaba pegando uma energia, né? Pegando uma carga, assim. E a gente acaba indo pra o que a gente tá exalando ali no momento, né? Total. No livro dos espíritos, né, lá do Allan Kardec, fala muito sobre como um ambiente que tem a carga negativa, né? É quase como se fosse aquelas casas, assim, que tem um magnetismo muito forte para espíritos que estão vagando por aí, que são ex-viciados, são pessoas que cometeram crimes. Isso segundo o livro, tá, gente? Sim. Eu sei que, assim, viciado é uma pessoa que está doente, né? Então, não é necessariamente pessoa ruim. Só para deixar claro, mas é o que fala no livro. E essas casas elas atraem todos os tipos de inteligência, né? De seres. Então fica uma energia muito ruim lá, e os espíritos que moram lá, eles ficam meio que em cima, né? São espíritos obsessores. E eles drenam a energia da pessoa que tá ali viva, que tá bem. E aí, naturalmente, a pessoa começa a ficar mal de cabeça, né? Começa a ter sensações, começa a ter doenças que não tinha, até doenças assim, de pele, não só mentais, sabe? Não só psicológicas, mas até, tipo, doenças de pele, de órgão e tal. Então, tem umas histórias muito doidas assim, nos livros espíritos. Então, não é impossível, segundo a linha do espiritismo, você ter situações onde a pessoa perde a vida, né? Ou até se mata, muito por conta da energia ali daquele lugar. Com muito certeza. louco, né? Eu não tenho religião, né? Assim, sou muito aberta para escutar, né? Opiniões e tal. E tem coisa que eu acho que faz sentido, outras não. Mas, assim, essa parte de que realmente a gente abre espaço para, pode ser, desde chamar de obsessores, ou enfim. Um encosto, né? Dependendo da tua religião. Exato. E eles tomam conta, se a gente deixa, né? A gente vai enfraquecendo mesmo. Não, total. Eu sempre fui, eu mesmo tendo sido criado em centro espírita, eu sempre fui muito cético, assim, ficar, será que é verdade mesmo? O pessoal tá inventando. Mas, conforme eu fui vivendo a minha vida e eu fui vendo certos acontecimentos, eu comecei a, tipo, cara, realmente eu acho que tem uma coisa além daqui, sabe? Sim, tem certas coincidências, assim, que tu fala, cara, é impossível. Também acho. Tem um propósito. É impressionante como a gente melhora quando a gente vai se alinhando ao nosso propósito, né? Total. E cada um tem o seu, e quando a gente encontra, se eu pudesse às vezes voltar e falar pra Carol de, sei lá, 2019, falar pra ela, calma, tipo, vai ficar tudo bem, assim, você vai... Larga tudo e faz podcast. Exato. Aí a Carol de 2023 fez isso, mas a de 2019, inclusive, ela teria sido lá quando tudo era mato, né? Você sabe bem, né? Quando tudo era mato, você fazia podcast. E, nossa, se eu pudesse falar, calma, você vai achar seu propósito, não é tudo em vão na sua vida. Falava, né? Mas a gente vai passando. Os gregos, os filósofos antigos chamavam isso de daimon, né? Porque parece que Sócrates, ele tinha... ele fala que existia se fala demônio, né? Porque seria uma tradução literal, seria tipo demônio interior, que fazia com que ele quisesse certas coisas, que tivesse uma vontade grande de alguma coisa. Eu quero tanto ser podcast. É o seu demônio interior falando isso. Mas nesse caso não é o demônio no sentido ruim. Né? Mas esse impulso que existe dentro de você, que você tipo, é o que você nasceu para você fazer. Sim. E dizem que assim, as pessoas que são felizes são justamente aquelas que conseguem ouvir o seu daimon e botar em prática, né? Não necessariamente o dinheiro, mas tipo, você é feliz quando você se escuta, tipo, tem essa sensação que você teve de, cara, eu acho que minha parada é fazer podcast. E você vai e faz, e você é feliz, entendeu?
Exato, exatamente. E aí, até minha irmã me fala isso. Quando a gente faz as coisas baseadas no que a gente gosta, no que a gente vê, que a gente tem se identifica mais, né? E faz realmente, tipo, se esforça, faz, o dinheiro vem depois, sabe? Porque a gente precisa, né? Não dá pra também, eu gosto muito de tomar sol na praia, vou viver disso. Não é isso. Mas quando você encontra a sua vocação e o que você gosta e você se empenha, coloca o que você sente mesmo ali, o dinheiro acaba vindo, as coisas vão dando certo e abrindo, né? Total. Não, o meu segredo é esse também. Eu nunca faço nada pensando no dinheiro. Sim. Eu faço pelo hobby, porque eu acho legal. Uhum. E aí, às vezes, acontece, tipo, você tá afim de fazer um patrocínio? Eu falo, why not? Sabe, tipo isso. Exatamente. E aí, quem fica muito fazendo pra isso, né, indo atrás, tal, acaba que não tem tanta porta abrindo. Exatamente. Impressionante. Bom, vamos lá. Vamos voltar para as nossas histórias. Bom, a próxima história se chama O de Casa. Ela veio do Reddit para completar o nosso roteiro aqui e também seguindo com aquilo que a gente já comentou em outros episódios, que tem bastante história legal e que tá pela internet, mas tá em inglês. E aí eu tenho alguns ouvintes que já vieram me falar, pô, você compartilhou esse vídeo aqui, mas eu não entendo, né, se tiver tradução, sei lá o quê. Então, pegando aqui um conteúdo que estava em inglês no Reddit e trazendo para vocês na nossa querida língua portuguesa, né? Boa. Vamos ver aí o que vai sair daqui. Mas eu vou te contar, Cris, sobre a história do O de Casa, uma história de duas garotas. Tá preparado? Tô preparadíssimo. Manda. Então, vamos lá. Quando eu era mais nova, eu tinha uma vizinha chamada Lexi. Claro que vai ser Lexi, porque era American. Ashley, a minha vizinha Ashley. E nós éramos melhores amigas. Os nossos pais sempre viajavam juntos. E eles faziam parte de um clube de motoqueiros. Então era comum que eles fossem em viagens com esse grupo. Quando essas viagens aconteciam, a gente dormia uma na casa da outra. Fazíamos um pequeno acampamento interno e passávamos a noite juntas. Nada sobrenatural tinha acontecido conosco até essa noite específica. Às vezes basta uma vez, né, Cris? Total. Estávamos no quarto da Lexi e conversando e brincando. Não vou conseguir cantar se for Lexi. I'm so sorry. A gente tava lá no quarto dela, né, conversando e brincando, que era o que geralmente fazíamos nesses finais de semana. Então vimos uma luz forte vindo da janela e depois um som de moto. Eu vou fazer a festa dos efeitos sonoros dessa história. Então pensamos que os nossos pais tinham esquecido algo. Ok, tranquilo. Antes que pudéssemos nos levantar para ir checar, ouvimos alguém batendo na porta e dizendo olá. Era uma voz feminina, mas não era de nossas mães, nem de ninguém que conhecíamos. Peraí, cara. Era a vizinha. Era a vizinha. Tá tudo bem, é só a minha vizinha mesmo. Mas eu sou a vizinha, então peraí. Achamos estranho e nos assustamos, pois ouvimos a porta da frente abrindo e poderia ser uma completa estranha invadindo a casa dela, da Lexi. E nós sabíamos que era a porta da frente, já que essa porta sempre fazia um barulho específico quando abria, e era como se ela fosse muito rente ao chão e acabasse raspando ali na hora de abrir. Esperamos alguns minutos, até que fomos investigar quem poderia ser, já que não escutamos mais barulho algum. Vimos que a porta da frente estava escancarada e não tinha ninguém na garagem ou na frente da casa. Azedou, né? Azedou. Nessa hora você torce pra ser uma assombração, porque se for um serial killer, aí é pior ainda, né? Tomara que tenha entrado o tinhoso aí, né? Beleza? Ok. Como diria minha avó, tem que ter medo dos vivos. Exato! Sabe a avó? Qual é o nome da sua avó? Dona Loura. Dona Loura. Valdeci. Olha, sábias palavras, muito sábias. E aí vasculhamos os outros cômodos da casa, né? A Lexi checou o quarto dos pais e eu chequei a outra sala. Não vimos ninguém na casa, então eu já estava ficando mais tranquila. Minha filha, a sua porta estava escancarada, minha filha. Que tranquila, o que você tá falando, garota? Tá doido. Voltamos ao quarto da Lexi. E assim que eu me virei pra ela, enquanto eu fechava a porta, ela sentou no chão e começou a chorar muito. Ué, eu não entendi nada, né, do que se tratava, até onde eu sabia, tava tudo certo, né? Então eu comecei a ficar assustada novamente. E a Lexi finalmente disse o que estava acontecendo para que ela chorasse tanto. Ela tinha visto... Ai, meu Deus, já me deu um negócio. Lá vem. Ai, meu, tá muito bom pra ser verdade. Ela tinha visto uma figura enorme dentro do quarto dos pais dela.
A figura era mais alta que a porta e estava parada lá dentro do quarto. Caraca. Ficamos, eu já tô meio... não quero olhar pra trás, tá ligado? Uhum. Ficamos o resto da noite trancadas no quarto dela, sem coragem de sair para verificar. Quando os nossos pais voltaram, contamos o que aconteceu, mas eles acharam que poderia ter sido impressão nossa. Como? É sempre assim, né? Quem não passou pelo bagulho sempre vai falar, você tava... Foi uma sombra. Foi a sombra ali, foi a árvore lá de fora. Nos próximos meses, a família... Ah, olha só se a conta não veio. A família dela passou por outras experiências esquisitas na casa. Então, eles acabaram se mudando e perdemos o contato. Mandaram bem. E que bom, né? Não fizeram como nos filmes, né? É. E insistiram em morar na casa. Exato. Mandaram bem. Tchau. Exato. Cara, tem tanta casa no mundo, meu. Você Não, tchau. Tudo bem, tá certo. Exatamente. Ai, que bom. Mas você viu, né? Eles não tinham nada de sobrenatural antes. Depois dessa visita aí, começou a acontecer. Não, total, tem a ver. Tem evidências. Eu lembro que no Reddit a pessoa tinha dado um título assim, que era mais explicativo, né? Que a pessoa falou, uma assombração, um demônio, sei lá, se convidou para a casa de minha amiga. Cara, se convidou, mas realmente, né? Bateu na porta, ninguém falou nada, entrou. Falou, tô aqui. Não, com certeza. Mas é engraçado porque, tipo, a voz era feminina, mas o ser era um formato, parece que um homem, né? Não fala se era uma mulher ou um homem. Me deu essa impressão de ser masculina mesmo, uma figura enorme dentro do quarto, era mais alta que a porta, não falou. Não fala se é mulher ou homem. Mas eu imaginei como uma figura masculina também. Assim, não que não possa, né, lógico, tipo, pode estar se disfarçando ali de a voz feminina pra, tipo, ser uma coisa talvez, né, não sei. Mais amigável, né? Mais amigável, são duas meninas, estão sozinhas, né? Sim. Olha, brincou com a empatia das meninas ainda. Doideira, hein? Doideira. Bom, eu tenho também mais uma história aqui. Vamos lá. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, estagiando e com uma vida bem corrida, acabei de sair de um relacionamento de alguns anos. Não estava procurando por um novo relacionamento devido ao meu momento de vida estar super corrido. Um dia, enquanto eu ia para o estágio, eu conheci uma menina que pegava o mesmo anos que eu e morava perto do meu estágio. Trocamos contatos e começamos a conversar pelo MSN. História um pouquinho antiga. Tem tempo, hein? Isso é o quê? Geração Z. Isso, MSN parou por volta aqui 2012, por aí, né? Foi, geração Z, era um bate-papo, tá? Era tipo WhatsApp. Pra galera que é mais antiga, é tipo o chat da UOL. O ICQ e tal. Isso aí. Acabamos ficando e nos vendo sempre, já que as nossas rotinas tinham horários parecidos e acabávamos nos encontrando frequentemente. No entanto, sempre ficávamos em lugares públicos e começamos a ficar um pouco sem graça com essa situação. Por ambos ainda morarem com os pais, decidimos então marcar em um motel. Fomos algumas vezes, mas como éramos estagiários, acabou ficando caro para nós dois. Imagina. Sei como é que é, né? Então ela teve a ideia de ficarmos só nos pegando lá no trabalho dela. Caraca, olha só, cara. Brilhante ideia, né? O trabalho, ele tem outras funções, olha só. A gente vive e aprende. Será que tem câmera lá? Porque senão, cara... Aí azedou, né? Aí já estão na Deep Web lá, tem... O chefe no dia seguinte abrindo a câmera de segurança. Já era. Eu achei essa ideia super estranha, mas ela explicou que ficava muito sozinha no escritório e que seu chefe raramente aparecia por lá. Olha aí, a chance, né? Tá pedindo. E quando ia, ele sempre avisava que estava indo, né? Então tudo bem. Desde que bata na porta primeiro, tranquilo. Decidi aceitar essa tal ideia maluca e um dia fui lá para ficarmos juntos no trabalho dela. Era um lugar meio esquisito, né? Uma rua que era meio deserta no centro da cidade. E assim que eu cheguei lá, eu vi que era uma associação religiosa com o nome de algum santo que eu não lembro mais. Olha aí. É o santo do pau oco, no caso da menina. Pois é, no caso dela. Caraca, debaixo dos olhares do santo, hein? Imagina. Não, isso aí você já tá desrespeitando, mexendo com quem tá quieto. Pois é. Realmente, só ela estava no escritório. Então, eu comecei a ir lá sempre. Praticamente. Praticando também, mas praticamente.
praticamente todos os dias para ficar com ela. O escritório dela tinha apenas um sofá. Pô, é suficiente. Você precisa de mais sofá. Porra. O escritório dela tinha apenas um sofá. Mas não dava para ficarmos confortáveis ali. Então, ela teve a ideia de irmos para uma outra sala que havia no complexo onde ela trabalhava. Enquanto íamos para essa outra sala, vi que havia uma capela no meio do corredor, né? No meio daquele lugar. Ela explicou que a capela fazia parte da associação religiosa em que ela trabalhava. Entramos na capela, demos uns beijos lá dentro, mas logo saímos porque a situação era muito esquisita. Agora ficou esquisito, né? Agora... Antes... Antes tava ok. Pois é. Em seguida, fomos para tal sala que ela tinha falado, que era cheia de adornos religiosos. Quando fazíamos o que havíamos combinado, e aí você entende o que está falando, eu olhava para a parede e via Jesus Cristo. Puta que pariu. Cara, que história é essa que você botou para ler, cara? Mandei logo pro convidado, falei, eu não vou deixar. É pra dar aquela quebrada, né? Deixei lá pro final, que o clima tava muito pesado, assim, das histórias. E veio essa que você fala, puta merda. Pra quebrar mesmo. Cara, tu tá lá na parada e vê Jesus Cristo te encarando, né? Imagina. Não dá. Não sou religioso, mas bateu uma super bad. Caraca. Por que será, cara? Jesus crucificado e tu lá, né? Exato. Pois é. O que será? Nossa, cara. Aí ele ficou super reflexivo depois disso. E essa imagem não saiu da cabeça dele mais. Até aí já estava ruim. Nós pecamos na frente do Senhor. Continuamos nos pegando sempre nessa. Pô, mas ficou estranho pra ele, bateu vibe, mas ele continuou, né? Então não entendi, né? Se tava tão ruim assim. Tava. Algo além disso começou a acontecer. Começamos a ouvir barulhos inexplicáveis, por exemplo, uma vez que estávamos nessa nova sala, nos pegando em cima de uma mesa, até que ouvimos um barulhão de tapa na mesa. Imagina. Tipo, para com essa porra. Pô, como se alguém tivesse socado uma mesa ali dentro da sala. Mas não tinha ninguém. Também escutei barulhos de algo estranho arranhando a madeira. Ali do lado da gente. Foi super estranho. Num outro dia, eu vi uma sombra de alguém passando perto da gente. Ela foi até lá ver e não tinha ninguém, mas quando ela voltou, ouvimos de novo o barulho da mesa arrastando dentro da sala. Caraca, como se fosse uma mesa tipo móvel sendo arrastado. Sim. Mas não tinha nada. Do lado deles, meu. Olha aí. Eles pediram, né? Eles pediram. Afrontando o Senhor. Pois é. Não, total. Blasfemou legal. E aí, com o tempo, ele parou de ir lá, né? Ele falou assim, eu parei de ir lá. E eu ficava com muito medo desses barulhos e vultos, né, que estávamos presenciando. Até que, em uma dessas vezes, essa menina foi ver o que era o outro barulho, né? Ela saiu de perto dele para saber o que era. Aí ele pensou sozinho. Se tiver alguém aqui, me dê algum sinal para eu saber. Aí pediu, né? Ele pediu, cara. Ele implorou. Ele não era o suficiente, aí ele pediu. Aí o que aconteceu? Na mesma hora, a porta bateu com muita força. E só tinha ele ali. Ele não pensou duas vezes. Pegou as coisas dele e saiu correndo de lá, praticamente pelado. Ele disse que fiquei morrendo de medo e dei uma desculpa para ela para não ir mais lá no trabalho dela. Então fomos nos afastando naturalmente. Caraca, cara. Essa história, ela tava muito esquisita já no começo, só que ela tem uma reviravolta que você fala, cara, achei que ia dar ruim de alguém pegar eles lá, né? Pois é, mas aí quem pegou foi Jesus Cristo, né? Foi Jesus Cristo. Mas cara, sabe que é doido assim, eu entendo, para tipo, estagiário, ganha pouco, mas tipo, levava lá, tipo, apresentava pra mãe, isso aqui, minha amiga, sei lá, qualquer parada assim, minha parceira, sei lá. Entendeu? E, pô, a mãe ia entender. Podia só explicar a situação ali, né? Tipo, pô, mãe, olha só, o motel tá caro e o lugar onde ela trabalha tá amaldiçoado. Então a gente pensou da gente não pega essa aqui, pega aqui em casa mesmo. Tudo bem. De boas. Será, né? Nossa senhora. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu tava transcrevendo essa história, porque ele tu falou transcrevendo, achei que fosse... Por um segundo você falou outra parada, cara. No momento que eu estava que isso? Que podcast é esse, cara? Você
processar essa garota. Não, transcrevendo, porque essa história ele mandou por áudio, né? Inclusive uns 30 áudios pra contar essa história. Aí, beleza. Eu tava escrevendo e eu moro sozinha, né? O meu apartamento é bem pequeno, assim, ele tem um quarto e sala, né? A porta do meu quarto geralmente fica aberta, né? Pro meu cachorro poder circular, porque afinal a casa é dele, né? Então ele faz o que quiser. E eu tava aqui digitando, ouvindo a história, aí pausa áudio, aí escreve, e aí a minha porta bateu bem na hora que eu tava... Isso nunca acontece, tá? Então, você viu, a gente tá gravando aqui há 1 hora, minha porta não bateu. A minha porta começou a bater, e eu filmei. E aí eu fiz a pergunta do cara. Eu falei, se for alguma coisa, bate a porta. E eu tenho o vídeo de eu falando isso e a porta batendo. Nossa, E assim, me manda, por favor. Eu vou te mandar. E eu sempre acendo uma velhinha, né, quando eu vou tratar esses assuntos, que nunca pode ser que não seja por não adiante mal de não nada. vai fazer. Exato, exatamente. E eu tava aqui transcrevendo a história, achando que eu tava fazendo episódio de dates, né? E aí, quando eu comecei a escrever, começou a dar esses negócios, a porta começou a bater. E aí eu falei, não, eu vou gravar. Porque, aí eu falei, aí quando você tava contando, eu lembrei disso e falei, meu Deus. Nossa. É bizarro. Cara, assim, é bizarro porque, tipo assim, a minha esposa tá no Brasil, ela foi visitar os pais. Eu tô sozinho aqui por um mês. Mês falando de assombração ainda sozinho, azedou. Pois é, sozinho nesse inverno aqui, solitário, e, cara, e tá eu e meu cachorro só. Eu morro de medo de dormir. Cara, eu sempre fui muito cagão pra dormir sozinho. Eu sempre, tipo assim, sabendo que tem alguém na casa, eu já fico tranquilo. Sim. Mas completamente sozinho, eu sempre fico com medo, sabe? E aí, o que eu faço? Eu tenho meus truques, né? Eu boto a televisão ligada, né? Eu boto um volume baixo, tiro o brilho, assim, pra ficar bem meio escurinho, só pra ter alguma coisa ali pra fazer companhia, sabe? Esse é o nível do medo da criança. Pois é. E aí você decidiu criar um podcast de relatos de rolê. Não, porque até então eu tava dormindo com minha esposa, agora ela foi pra lá e ferrou. Qual que é o nome dela? Bárbara. Bárbara, você tem que voltar, pelo amor de Deus, o cara tá sofrendo. Não, e pior que assim, lá no podcast eu tenho uma das versões do podcast é quando a secretária eletrônica pega os relatos dos ouvintes. E aí eu não comento nada nesse dia. Porque geralmente quando eu tô fora, eu tô ocupado e realmente a secretária coloca lá pra galera ouvir. Então, essas 2 últimas semanas foi só a secretária eletrônica. Eu não tive condições de comentar nada, entendeu? É nesse nível. Mas ontem, cara, meu cachorro, eu tava fazendo carinho nele, e ele parou e ficou olhando assim, tipo, ele virou a cara pra cima, assim, como se fosse alguém em cima dele, assim, sabe? Tipo, olhando pra cima. Meu Deus! Aí eu fiquei, ai, meu Deus, eu fiquei cotoco no meio, ficou cotoco do céu, para de olhar pra cima. Aí eu soltava a cabeça dele e ele voltava a olhar pra cima, como se fosse alguém, tipo, olhando pra ele, cara. Eu fiquei, ai, meu Deus. Mas essa não é a única história de cachorro que eu tenho. Eu tenho uma história envolvendo também o cachorro, que aconteceu comigo quando eu tinha uns 12... A gente gosta de relatos pessoais aqui. 12, 13 anos. E nessa época eu tinha um outro cachorrinho que era o Lucky, que era um Yorkshire. E aí, 12, 13 anos, eu morava nesse apartamento lá no Meia, lá no Rio de Janeiro. E era um prédio muito alto, assim, um prédio que foi construído acho que nos anos 60 ou 70. E muita gente já morou lá, era um prédio super legal e tal. Bem grande, assim, chamava Espigão. Porque ele se destacava, assim, no bairro era gigantesco. Aquela torre lá. Espigão. Eu morava lá no 14º andar, eu conseguia ver tudo, era muito legal, assim, a vista lá de cima. E aí, beleza, certo dia, voltando do colégio, eu voltava a pé, né? E eu sempre dava oi lá pros porteiros e tal. Eu lembrei que tinha dormido muito mal, porque eu tava escutando barulho de gente varrendo o andar de cima. Eu morava no 1401, então alguém do 1501 tava varrendo, tipo, 3 horas da manhã. E eu fui meio que, tipo, reclamar, fui, tipo, desabafar com o rapaz da portaria. Eu falei, pô, cara, agora toda semana, pelo menos uma ou 2 vezes na semana, a pessoa que mora em cima de mim, na 1501, resolve varrer a casa, fazer faxina de madrugada. Pô, muito ruim pra dormir. Aí ele, 1501? Aí eu falei, Ele, não tem mais ninguém morando lá não, já há muito tempo. Eu falei, pô, aí eu já olhei com aquela cara, tipo assim, pô. Eu falei, não, você tá brincando. Aí ele, não, é sério, que morava lá era uma senhorinha, mas já morreu, tem, sei lá, 1 ano e pouco. Eu falei, e a casa tá abandonada? Ele falou, tá. Falei, valeu, obrigado por isso. Obrigado. Bom, passou um tempo, acho que passou, sei lá, tipo 5, 6 meses. Passou muito tempo, eu já nem lembrava mais. Finalmente, felizmente, parou o barulho da vassoura. Que ela viu, a senhorinha viu que você ouviu, né? Percebeu, ela parou, graças a Deus.
E certa noite, assim, tipo, a gente tinha lá a nossa rotina de casa, de apartamento, né? Minha mãe passava a minha calça do colégio e colocava, assim, ela estendia na minha cadeira, né? Tipo, nas costas da cadeira. Então ficava a perna da calça pendurada, né? E ela botava lá pra eu, no dia seguinte, de manhã cedo, me arrumar e ir pro colégio. E aí, beleza, fechou a porta, boa noite, mãe, nananã. O Lucky veio dormir no meu pé, ele ficava deitado, enrolado assim, perto do meu pé. E tudo bem, tranquilo, noite normal. O que acontece? Lá, de novo, 3 e poucas da manhã, sabe aquele momento que você tá dormindo, que você abre assim um olho e você vira? Aquele entre sono, sabe? Que a gente acorda um pouquinho e volta a dormir? Sei. Quando eu abri o olho assim, eu vi a perna da calça, a bainha da perna, balançando muito, como se alguém tivesse dado um tapa, assim, sabe? Tipo, pá! E a calça ficou, tipo, balançando muito forte, assim, e parou. No momento que eu abri o olho, eu vi a calça, assim, meio que ainda, tipo, finalizando o balanço e parando, assim, sabe? Aí eu falei, Meu o que Deus. foi isso que eu acabei de ver? Eu vi a calça balançando. Aí eu pensei, não, cara, eu com 13 anos eu tentei, tipo, 13 anos é muito criança, né? Mas eu tentei, tipo, racionalizar. Eu falei assim, não, eu não vou ter medo. Eu vou tentar, tipo, pensar nas possibilidades aqui reais, sabe? Você fez um coaching com você mesmo. Eu tentando me acalmar. Eu falei, não, deve ter sido sei lá, a janela, o vento que bateu. Eu olhei pra janela, a janela fechada. A Nossa. porta fechada. Não tinha corrente de vento, não tinha como ter vento batendo. E tão forte assim, a ponto de levantar a perna da calça, sabe? Sim, porque um vento geralmente não faz isso com a roupa, Pois né? é. E a calça que geralmente é mais pesado. E não, justamente, se fosse um vento nesse nível, eu sentiria em mim mesmo. Tudo estaria voando, né? Exato. Mas era só a calça. Aí eu falei, tá, não foi o vento. Deve ter sido o Lucky que passou ali. Mas eu olhei pra trás, assim, olhei pra baixo, tava o Lucky num sono pesadíssimo. Aí eu falei, tá, não Nossa. foi o Lucky também. Porque se fosse ele, eu viria ele subindo pra cama também. Depois, tipo, ele bateria na calça e subiria na cama. Eu viria ele subindo, mas eu não vi. Teria sido muito recente, né? Pela força que tava balançando. E ele tava lá apagado, então não foi o Lucky. Aí começou a bater aquele desespero, né? Aquele medo, tipo, então o que foi? Deve ter sido uma coisa além daqui, né? Aí eu comecei, tipo, a levantar. Aí quando eu levantei, o cachorro já levantou também, né? Eu peguei no colo e saí de fininho correndo pro quarto dos meus pais. Aí eu cheguei no quarto dos meus pais, eu saí abrindo, não quis nem saber. Falei, mãe, pai. Aí cutucando eles. Minha mãe sempre acorda com susto. Aliás, toda mãe acorda com susto, né? É mesmo? Aí eu falei, o que foi, Cristiano? Eu falei, mãe, eu vi a calça balançando lá no meu quarto. Aí meu pai acordou. Eu falei, Cristiano, o que tá acontecendo? Eu falei, não, a calça do colégio tá balançando. Aí meu pai, pelo amor de Deus. Aí pegou a senhora pro lado de, 3 horas da manhã, tu foi me acordar com porra de fantasma. Deita lá, cara. Aí eu falei, não, pai, é sério mesmo. Eu não tô brincando, não, deixa eu dormir aqui. Aí, não, aí, a minha mãe chama Beth, né? Ô, Beth, fala pra ele deitar lá, pô. Já 13, 14, quase 14 anos. Eu falei, não, pai, deixa eu dormir aqui. Aí começou a zoar, aí meu pai começou a brincar. Gasparzinho, dorme lá com o Gasparzinho. Me zoando. E eu super assustado, muito assustado. Choque ele fez com você. E minha mãe, meio que, tipo, séria. Talvez por minha mãe, não sei, ser sempre uma pessoa que sempre foi mais ligada a coisas esotéricas, espiritualistas e tal. Ela ficou me olhando assim, tipo, meio pensando. E meu pai zoando. Cuidado, Gasparzinho, vou puxar tua perna, não sei o quê. Aí nisso, meu pai, ainda zoando, falou assim, escutou? Aí minha mãe falou assim, o nome do meu pai é Giovanni, né? Ele falou assim, ô Giovanni, deixa o garoto dormir, o garoto tá assustado, fica zoando o garoto, falando que escutou. Deixa ele deitar aí, deita aqui, meu filho, deita. Aí eu deitei lá entre eles, né? E no momento que a minha mãe falou isso, meu pai não falou mais nada. Tipo, então, tá bom, vai, vou parar. Tipo assim, né? E parou, e aí eu deitei lá, dormi, nós 4, né? Meu pai, minha mãe e o Lucky no nosso pé. E aí, no dia seguinte, eu acordei, minha mãe começou, deixa eu falar um cachorro. Nós. Cotoco! Vem cá. Quem que você viu aí, Cotoco? É a senhora do 1501 que chegou. Caraca, hoje vim até o Canadá te visitar. Exato. Aí no dia seguinte, eu fui pro colégio, normal, rotina tranquila. Aí eu cheguei em casa, tomei banho, fui almoçar, e minha mãe me ligava sempre de tarde pra saber como é que eu tava. Aí ela falou assim,
e ontem, que susto, né, que você passou. Aí eu falei, pois é, cara, que bizarro, né? Mas, pô, foi real, mãe, é sério mesmo, eu vi a calça balançando. Ela falou assim, não, eu acredito em você. Até porque, sabe aquela hora que seu pai falou, ó, escutou? Eu também escutei. Alguém fazendo assim, shhh. Eu e ele escutamos alguém fazendo esse barulho. Foi por isso que eu falei pra ele ficar calado. Mas eu falei com ele e ele confirmou que ele escutou também. Foi tipo assim, pra gente se calar mesmo. Meu Deus. Bizarro, né? E aí, nossa, eu nunca mais ia dormir no quarto. Pô, não, eu lembro que eu passei, sei lá, mais de um ano dormindo com meus pais depois disso. Sério mesmo. Nossa, Todo dia eu criei uma rotina bizarra de, tipo, pegar meu colchão do meu quarto e arrastava até o quarto deles e deitava lá, fechava a porta e deitava do lado da cama deles. nossa, Eu não sei se foi isso que causou o divórcio do meu pai e da minha mãe, mas pode ter contribuído, assim, Entre outras coisas. entre outras coisas, porque eu fiquei realmente muito, muito aterrorizado com aquela parada. Nossa, eu imagino. Mas eu nunca tinha visto até então, né? Só depois de mais velho. Mas do que eu ouvi, eu não consigo nem atribuir a fantasma, porque foi tão surreal. Foi tipo ano passado, e eu fui visitar meus pais, né, no Brasil. Eu já estava casado, já morando aqui. Eu estava dormindo na casa da minha sogra. E a casa da minha sogra tem umas histórias assim também. E a casa da minha sogra tem um sótão, né? São tipo 3 andares. E o primeiro andar é onde tem a sala e a cozinha. O segundo andar é onde tem os quartos. E o terceiro é o sótão, onde o irmão da minha esposa, meu cunhado, também estava lá. Ele estava dormindo nesse sótão, nesse dia. E aí tanto ele quanto a minha esposa foram almoçar com o pai. E eu fiquei em casa trabalhando. Quando eles voltaram, eu vi minha esposa subindo, né? Ela me deu um oi, ela entrou pro banheiro. E eu vi não vi, mas eu escutei o barulho do meu cunhado subindo pro sótão. Porque afinal lá era o quarto onde ele estava. E quando ele chegou lá em cima, ele gritou, Babi, Babi. E aí eu não falei nada, porque eu sabia que minha esposa estava saindo do banheiro. E no momento que ela saiu do banheiro, eu falei, teu irmão tá te chamando lá em cima. Aí ela falou assim, meu irmão não veio comigo, meu irmão ficou lá no meu pai. Eu falei, não, peraí, eu escutei a voz do teu irmão, eu ouvi o barulho do seu irmão subindo pro sótão, e logo em seguida o seu irmão te chamando. Não era uma outra voz, era a voz do teu irmão, e percebi que vinha de cima, vinha lá do sótão mesmo. Ela falou, não, tu viu outra parada, porque, sei lá, como se fosse um eco, né, uma energia da pessoa que ficou ali, eu escutei, cara. Meu Deus! Bizarro. E vocês foram lá ver ou não? Depois eventualmente eu tive que subir, não teve nada lá, mas assim, eu até falei com ele, e ele falou, caraca, que bizarro, eu tava lá com meu pai, não fazia ideia. Nossa, tô em choque, meu Deus. Pois é, essa casa aconteceu muita coisa estranha, muita. Minha esposa, certa vez, estava tomando banho, ela tava, tipo, de costas pro chuveiro, né, onde tem o chuveiro onde fica a torneira, ficava preso aquele lugar onde a gente bota o shampoo, condicionador, sabe? E aí, cara, ela falou que do nada o shampoo voou de trás dela pra frente dela, tipo, subiu, deu um carpado e caiu na frente dela no chão. Aí ela falou, tipo, como? Se ela não tinha encostado. Se o negócio tivesse caído, não podia cair porque tinha uma gradezinha, né? É feito pra não cair. Mas se tivesse caído, cairia, tipo, debaixo do pé dela, não cairia na frente do pé dela. Nossa! Meu Deus, por que eles estão lá ainda? Não, e a sua esposa tá lá agora, não é? Tá lá agora, exatamente, tá lá agora. Não, aconteceu muita coisa. Tem uma vez que isso foi bizarro também, a gente tava jantando e a gente viu a lata de lixo, tinha aquela portinha que é tipo uma gangorra, fica tipo pra frente e pra trás, sabe? Sei. Simplesmente a gente viu o negócio dando um 360, assim, ó. Tipo, como se alguém estivesse dando um tapa. O vento não faz isso. Não, tipo um tapa de cima pra baixo, o negócio tipo deu um 360 assim e parou. E a gente lá, tipo, como é que explica isso? Muito louco. A única vez que eu vi alguma coisa lá, a gente morava lá ainda. Teve uma época que eu morei na casa dos meus sogros, né? Tava só eu e minha esposa tinha acabado de chegar, eu tava lavando louça, alguma coisa assim, no andar de baixo, e ela tava no andar de cima tomando banho, né? No mesmo banheiro do andar de cima. E aí eu escutei o barulho dela abrindo a porta do banheiro e indo pro quarto. Daqui a pouco eu vejo o barulho dela descendo a escada. O barulho porque era a escada de madeira, e ela era aquela escada, tipo, escada caracol, sabe? Sei. E aí era vazada. Então eu olhei pro lado, com o barulho, me chamou a atenção, eu olhei pro lado e vi o pé dela descendo. Mas ela parou no primeiro andar e voltou. Tipo assim, putz, esqueci uma coisa dentro do quarto, deixa eu pegar ali. Sim. Aí passou, tipo, sei lá, 1 minuto ela desceu de vez. Aí eu falei assim, o que você esqueceu no quarto? Ela falou assim, como assim, esqueci nada. Eu falei, não, você, tipo, desceu a escada, eu vi seu pé e você voltou.
Ela falou, não, eu fui do banheiro pro quarto e do quarto tô descendo agora direto. Aí eu falei, não fala isso. Não fala, mente pra mim. Mente, né? Aí ela falou, sério. Depois eu falei, depois de tudo que já passamos nessa casa, quer me meter essa? Uhum. Ela falou, não, é sério mesmo, só eu tô descendo agora. Eu falei, eu vi o seu pé. Era um pé, tipo, feminino, era literalmente um pé de mulher. Ela falou, não era meu pé, com certeza. Muito doido. E ela fica de boa? Ela fica, tipo, porque não foi ela que viu, né? Ela fica, tipo, não era meu pé, e aí, sabe? Mas a figura mais real, mais inteira, porque até então foi só um pé, mas um ser completo, eu morava em um outro apartamento num bairro que tem aqui em Toronto. Já no Canadá. É um bairro meio barra pesada, mas barato, pois justamente tem uma população de gente baixa renda, uma coisa meio tipo Brooklyn, sabe? Nova York, nos anos 80, aquela coisa assim, bem sinistra. Mas o prédio a gente morava era super tranquilo, nunca teve nada e tal, até o pessoal era muito bacana lá. E certa vez, perto do Natal, eu tava gravando um podcast que eu tinha, que era sobre Zelda. Eu e minha esposa, a gente adora Zelda. E esse podcast era vídeo, era tipo um videocast. Então, antes de começar a gravar, eu tava lá me arrumando na webcam, sabe? Quando você fica se olhando na webcam, assim, ajeitando o cabelo, antes de começar. E lá atrás de mim, na porta, na entrada da porta, eu literalmente vi um cara mexendo no armário que tem do lado da porta. Porque aqui é muito comum no Canadá você ter um closet perto da porta de entrada que é pra guardar o casaco de inverno, né? Sim. E eu vi o cara mexendo, literalmente, tipo, com a cabeça dentro do closet. Eu só vi o corpo dele, eu vi ele mexendo os braços, e eu vi, cara, o detalhe da roupa dele. Um agasalho desses de tricô, sabe? Que é feito assim, que vó faz pra gringo. Sabe que a gente vê em filme americano? Que é cheio de rena. Sei, que eles falam que é o Christmas sweater. Isso, um suéter, exatamente. Christmas sweater, o suéter de Natal. O cara tava usando isso, uma calça jeans, sapato, e mexendo no meu closet. Mas assim, isso durou, sem sacanagem, 3 segundos. Eu olhei assim, eu falei, quem é aquele cara mexendo? Mas sabe quando você não acredita, porque você não... Não tava esperando isso. Não faz sentido um cara estar dentro da minha casa e eu virei a porta abrindo, né? Mas o cara tava aqui dentro o tempo todo. E aí eu olhei pra trás e já não tinha ninguém. Aí eu fiquei, e aí? Será que era um morador que morreu ali, sabe? Pode ser, porque tá em looping ali, né? Eu morei naquele apartamento por 1 ano. E imagina, o prédio tem 100 anos. Muita gente passou por ali. E aí eu fiquei vendo o cara mexendo no closet. Eu fiquei, cara, que bizarro. Eu não consegui ver o rosto dele, não consegui ver direito o cabelo. Que ele tava dentro do closet. Ele tava meio que, tipo, quase que dentro, assim. Nada, né? Tipo, provavelmente pegando o casaco. Isso, lá, tipo, meio se mexendo lá dentro. E aí você falou pra Babi? Falei. Aí ela ficou tipo, pô, caraca, o negócio tá te seguindo mesmo. Isso foi antes do podcast, cara. Então já aconteciam coisas bizarras na minha vida. Foi muito, muito real, cara. Muito Acende real. umas velas aí, uns incensos. E olha... Sinistro, né? E aí, essas são as minhas histórias. Por enquanto, né? Por enquanto. Não, com certeza você vai voltar pra contar outras, eu tenho certeza. Assim, infelizmente, mas felizmente também. Infelizmente pra você e felizmente pra gente, que vai ter conteúdo pra compartilhar. Exato. Cris, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Carol. Muito bom te receber aqui. Fala aí pro pessoal, né, as redes, né, chama a galera pra ouvir o Relatos do Além, porque eu adoro o seu podcast. Obrigado. Então, assim, o Relatos do Além é um podcast onde as pessoas mandam os seus áudios pra mim, contando as suas histórias. Então, o bacana é isso, né, que elas contam com a sua própria voz e com a sua própria intensidade, assim. Então tem gente que tu fica assim, cara, esse cara não tá mentindo, sabe? Você escuta pela voz do cara que o cara tá, tipo, nervoso em relembrar aquele momento. E tem situações muito absurdas, sabe? Experiência de quase morte. Tem coisas ligadas à mitologia, folclore, pessoas que viram coisas na mata. Tem, obviamente, muitos fantasmas, amigos imaginários. Cara, tem cada história doida. Até lobisomem tem, sabe? Extraterrestre, às vezes, aparece por lá também. E então, um podcast é um pouco baseado nisso, assim. A gente, é uma tentativa de pesquisar, catalogar, né? Fazer um conjunto de relatos pra gente ver que o sobrenatural é um negócio à parte e que precisa ser melhor estudado, melhor entendido. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é a gente ouvindo o relato das pessoas, né, em primeira mão. Por isso que eu criei esse podcast. Então é isso, se você gosta de ouvir histórias bizarras, sinistras e até às vezes emocionantes também,
entra lá no Relatos do Além, pode ser pelo site relatosdoalém.com.br ou pelo Spotify. A gente só tá no Spotify agora e é só você jogar lá, podcast Relatos do Além, você vai encontrar. E aproveita e segue a gente nas redes sociais também. Faço que nem a Carol, bota lá uns videozinhos com a minha cara, faço uma bobeira. E é isso. Galera, acompanhem lá e vamos fofocar sobre o conteúdo deles. Do Cris. Eu e da minha equipe. Nossa, eu faço igualzinho aqui quando eu vou responder as pessoas pelo Bizarrismos. Eu falo, estamos muito felizes. Eu fico, sim, no plural, né? Cri. Eu e as vozes da minha cabeça. As vozes do além aí, ó. Exato. Mas obrigada, foi muito boa a nossa conversa. Pessoal, mandem as histórias pra gente, mandem relatos pro Cris também. Um beijinho e tchau, tchau. Beijinho e tchau.